Graça e paz, amados irmãos, felizes por estarmos aqui mais uma vez, nossa classe de EBD. O assunto é o assunto que a gente vem discorrendo já ao longo desses meses. Assunto que a gente ainda tem muito a compartilhar, Eu gostaria de convidar os irmãos que estão aqui para fazermos uma oração nessa hora. Vamos estar orando nessa hora, agradecendo a Deus por mais esse domingo e mais por essa oportunidade de estarmos juntos na nossa EBD, amém? EBD quer dizer o que mesmo? Acho que o pessoal até já esqueceu o nome do que significa EBD, verdade, irmãos? Porque a coisa da escola bíblica dominical, infelizmente, tem sido, ao longo do tempo, negligenciada por parte da igreja. A igreja, ela tem esquecido da prática da escola bíblica dominical. Infelizmente. Nós temos substituído a escola por outros programas, não é verdade? Mas enfim, nós vamos continuar, porque nós acreditamos nessa escola, a escola bíblica dominical, que é aos domingos, às 10 horas da manhã. Volto a dizer, o convite para a igreja é estarmos fisicamente aqui, estamos aos domingos, às 10 horas, classe única nesse tempo. Nós não temos a classe do Ministério Infantil, classe das crianças. O grupo das crianças está se reunindo agora, nesse horário, às 10 horas, também online. Então, as nossas crianças estão também participando da Escola Bíblica Dominical, agora online. Mas, com a igreja, nós estamos com a classe única aqui, aos domingos, fisicamente, culto presencial, reunião presencial aqui, como também no culto de logo mais, à noite. Amém? Vamos orar então, amados irmãos. Vamos pedir ao Senhor que esteja falando ao nosso coração. O assunto de hoje é: não mintais uns aos outros. E nós, mandamentos recíprocos. Esse mandamento que é dado em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Será o nosso texto base para essa manhã. Então, para isso, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos juntos aqui, por este grupo de irmãos que se encontra aqui em nosso tempo. Oramos por aqueles que não puderam vir, oramos por aqueles que foram impedidos por alguma maneira, e nós oramos nesta manhã também te pedindo a Deus, especialmente pela vida do nosso querido irmão pastor Fernando, querido, amado pastor desta igreja. Oramos para o seu restabelecimento, para que o Senhor possa tocá-lo com a tua graça, que o Senhor possa tocá-lo com o teu poder, também como a sua esposa, a irmã Morita. Oramos para que o Senhor possa, Senhor, trazê-lo de volta com a tua bênção, de volta à sua família, de volta à vida. Cremos que o Senhor é o Deus de cura, Jeová Rafá, e por isso oramos, clamamos e entregamos o teu servo mais uma vez nas tuas mãos. E assim oramos por aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão passando por lutas, dificuldades, aonde quer que estejam, que a tua mão de graça possa estar sobre cada um desses amados e dessas amadas irmãs, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. O amém hoje precisa ser bem forte. Amém? Amém. Amém. Quem está em casa, quem está aí assistindo, não tem ideia de quantos estão aqui, mas eu posso dizer que somos muitos, porque os anjos do Senhor com certeza estão aqui, chegaram antes de nós. Quando nós chegamos aqui, estávamos recepcionando. Vamos ler então, amados, Colossenses capítulo 3, versículos 9 e versículo 10. Amém?
Olha só o que diz aqui: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amados irmãos e amadas irmãs, esse assunto é um chamado à igreja que só em pensar nele nós estaríamos assim nos questionando. Porque quando se fala em mentira, quando você pensa em mentira, você pensa em algo que é o oposto de quê? O oposto da verdade. E nós entendemos, ou temos sido instruídos e orientados e aprendemos que o nosso Deus é o Deus de toda a verdade. E sabemos que o nosso inimigo é o pai da mentira. Ora, se não temos conhecimento e se praticarmos a mentira, somos ignorantes. Mas uma vez tendo conhecimento e a praticarmos, nós somos culpados. Porque onde não há lei, não há conhecimento, não há revelação, não há culpa. Eu não sou cobrado daquilo que eu não sei, mas passo a ser cobrado naquilo que eu fui instruído, ensinado. Quando nós pensamos em mandamentos, nós muitas vezes fomos aos 10 mandamentos, como sendo o decálogo, a lei. Bem, aqueles mandamentos foram dados para o povo de Israel quando saiu do Egito, para que o povo de Israel pudesse se manter guardado. E é importante que se diga o quê? Que os mandamentos ou os estatutos de Deus, eles servem para a nossa liberdade. Quantos irmãos concordam com isso aqui? Alguém pensa assim: se eu estou debaixo do mandamento, eu estou preso. Errado. Nós estamos guardados, porque os mandamentos de Deus são como uma cerca em nossa volta. Se nós estivermos guardados por essa cerca, nós estamos sendo abençoados. Então, o mandamento é bom, a lei é boa, a verdade para nós, ela triunfa. Quando pensamos então nesse mandamento de hoje, nós vamos falar em mandamentos recíprocos, quer dizer o quê? Mandamentos onde nós estamos praticando na comunhão, uns com os outros, uns com os outros. E no Novo Testamento, vocês podem lembrar aí de muitos uns com os outros, verdade ou não? Esse termo não é muito usado por Paulo, ou nas cartas também de Pedro, e enfim, é repleto desses mandamentos, uns para com os outros, sede amáveis uns com os outros, perdoai-vos uns aos outros, daí para fora. Quando se fala aqui, então, e ele está falando à igreja, não mintais uns aos outros, ele está falando quem? A igreja. E nós hoje precisamos olhar essa questão da mentira como sendo algo muito sério. É uma erva daninha, altamente destruidora. E nós muitas vezes nos tornamos permissivos, aceitando certas palavras e trazendo essas palavras para a nossa vida, ou para o nosso convívio, ou para a nossa prática cristã. A mentira ela tem sido introduzida de uma maneira desastrosa e maligna no meio da nossa igreja e no meio da nossa família. Nós precisamos ter cuidado naquilo que estamos ouvindo. Concordam? O nosso ouvido deve ser um filtro, e nós precisamos estar filtrando aquilo que nós estamos ouvindo. E é uma coisa hoje
que já se fala muito e é muito usado e toma a frente de tudo, é o chamado fake news. Hoje essa frase em inglês, todos sabem que existem as fake news, não é verdade? Na política se fala muito. Existe agora uma ação do Ministério Público falando a respeito de fake news, há processos, gente que inventa uma situação do outro para que o outro seja o quê? Destruído. A mídia usa muito esse veículo. Aí nós pensamos assim, mas isso aí é só na mídia. Não, não é só na mídia. Essa questão da fake news, ou da utilização da palavra mentirosa e enganosa para destruir-nos, é algo muito sério, muito sério. Isso está acontecendo, que eu disse, em pequenos ambientes, dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos primeiros relacionamentos, na vida conjugal, começa por aí, começa na vida da família, com a estrutura base da família, porque o pai da mentira, ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. E nele há toda a mentira. Vamos pensar uma coisa aqui nessa manhã? Quando você pensa em verdade, você pensa numa manifestação completa, uma coisa plena de quem? De Deus. Deus é toda a verdade. Jesus disse em João capítulo 8, verso 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra é a palavra forte, e infelizmente tem sido usada até no contexto político. Infelizmente tem sido usado no contexto político como chavão. Aliás, tem muita coisa que tem sido usada da linguagem evangélica no Brasil. Aliás, tem certas frases que se usa aí em todos os ambientes. Esse negócio de misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu já vi gente falando dentro de uns ambientes mais horrorosos que se pode pensar, se pode imaginar aí. O sangue de Jesus tem poder. Já viu, né, que eu falei? E a coisa vai aí. Aí você não tinha onde, assim, no meio você tem ideia, o crime associado, de certa forma, às coisas de Deus. Entra dentro de uma boca de fumo, dentro de um ambiente de droga, de distribuição de droga, está lá assim, o Senhor é meu pastor. Escrito em grafite. Nós estamos vivendo um tempo de loucura, onde a verdade, ela tem sido traduzida enganosamente, e ela tem sido utilizada, pseudo-verdade. É uma verdade mentirosa. Pega a verdade e transforma em mentira. Exato, é exatamente isso aí. Associa a verdade com a mentira para transformar. Essa é a maior utilização do engano, o tempo de engano, o tempo de mentira. Como? Também para poder falar a verdade, mesmo sendo mentira, vai agradar alguns. Exato. Então, o padrão hoje não é de verdade. Pelo contrário, Paulo dizia a Timóteo que não darão ouvidos à verdade, mas estarão dando ouvidos e tendo comichão nos ouvidos para ouvir historinhas, fábulas, mentiras, enganos. Tanto é que a pregação da verdade em si, ela promove o quê? Muitas vezes inquietação, incomodação, gera ou tem como proposta gerar mudança, e os ouvidos estão fechados. A maioria hoje que vive dentro dos programas evangélicos, eles estão ali porque ouvem doutores segundo as suas próprias concupiscências, que falam aquilo que ele quer ouvir. Então, hoje, você está falando a verdade, e você está ao lado da verdade. Isso quer dizer, você está ao lado
de Deus, não tomando a ideia de que você tem um monopólio da verdade, porque nenhum de nós tem um monopólio dela. A questão é que Deus é a verdade. Eu tenho que fazer o meu compromisso com a verdade. E aí vamos começar a analisar essa questão agora. Vamos pensar juntos aqui, amém, irmãos? Porque esse assunto é sério. Talvez seja um dos assuntos, dentro desses mandamentos científicos, um dos mais sérios. Se falamos de amar uns aos outros, de não destruir o outro, de perdoar o outro, enfim, de não trair o outro. Nós pensamos de não estar mentindo ao outro. Nós estamos falando ao irmão, estamos falando à esposa, estamos falando aos amigos, estamos falando aos irmãos em Cristo, porque a mentira, ela é avassaladora, ela é destruidora, ela destrói completamente e tira o poder da luz, da claridade. A mentira ofusca a luz. Hoje os homens estão filosofando tanto a palavra de Deus, eruditos, os sábios, inteligentes, estão filosofando tanto a verdade. A verdade. Para associar a ela as coisas do mundo que nos favorece. A mentira. Trazendo a verdade de Deus para dentro de uma mentira carnal. Exatamente. Ver a verdade de Deus associada aos prazeres da vida. Exato. E é importante que nós venhamos a entender, como eu falei, nos nossos primeiros contatos, o perigo da mentira. Vamos pensar agora em termos de família, amém? Vamos pensar em termos de família. Nosso primeiro relacionamento. Como que o diabo começa muitas vezes a minar tremendos relacionamentos? Através de pequenas mentiras. Nós vamos falar de mentirinha branca. Não, isso aqui não é mentira. Tudo aquilo que não é verdade é mentira. E muitas vezes nós estamos nos utilizando de um meio, de um caminho, que às vezes nós pensamos assim, pensem comigo. Bom, se eu disser isso dessa maneira, olha só, eu posso machucar alguém. Então eu vou dizer de outra maneira. Muito bem. Agora, qual vai ser essa outra maneira? Eu posso dizer uma mesma verdade de uma maneira que eu não roubo a verdade dela, concorda? Concordo? Eu posso ser menos pesado no que eu vou falar, tá certo? Por exemplo, eu vou dar uma notícia, eu vou falar alguma coisa que não é bom, é muito ruim, mas que é preciso ser falado, mas eu vou fazer de que forma? Eu vou destruir essa verdade, ou vou tentar falar essa verdade de uma maneira mais, ou melhor, menos ruim. O problema é que a gente pega essa verdade e faz o que com ela? A gente acaba criando uma mentira. E acha que essa saída é uma saída favorável. Não é favorável. Porque nós anulamos o conceito da verdade e a própria verdade. E o que acontece? Se a verdade não foi dita, o que vai prevalecer é o que foi falado. E amanhã isso vai voltar-se contra quem? Contra você mesmo. Contra você mesmo. Você diz, mas eu falei com você daquele jeito, porque eu não queria te prejudicar. A questão é, falar de um jeito para não prejudicar, mentindo, está prejudicando não só o outro, como a você mesmo, porque esse momento vai ser apanhado, vai para o arquivo do diabo. É ele que é o pai da mentira, e ele vai colocar ali, vai ficar no arquivo, e ele vai voltar, e vai puxar, e vai lançar em seu rosto. Ele vai lançar em seu rosto, e você vai começar a ficar em débito. E o diabo é o maior cobrador que existe, no que você pode imaginar. Ele não vai desistir. O que ele quer é se utilizar de mecanismos para que nós possamos ceder. Se nós vemos a mentira como algo muito espantoso, tem gente que não está nem vendo como espantoso, está vivendo tanto na prática dela, que já vive a prática da mentira como se fosse a sua própria verdade.
Tem gente vivendo no palco da mentira. Tem gente vivendo e vive como um artista, vive como um ator. Ele vive toda uma mentira, infelizmente, e acaba vivendo até uma mentira falsamente cristã. Ele se veste de uma cristandade, ele se veste de uma roupa de crente, ele se veste de uma roupa de pastor, ele se veste em qualquer tipo de roupa, mas é engano, é mentira. E é isso que o diabo quer. E o diabo, ele vai tomando espaços gradativamente na nossa vida, no nosso meio, na nossa família. E quando muitas vezes as verdades não são faladas ou são escondidas, vamos pensar aqui na verdade escondida, que é a questão do chamado pecado escondido, oculto, pecado oculto, é uma coisa estranha, concorda? Você falar assim, pensa comigo, pecado oculto. Não, existe a ideia, mas o pior, que alguém já disse que o chamado pecado oculto é uma coisa que, primeiro, a pessoa pensa que engana a Deus. Salmo 139 diz o salmista que para onde irei eu, Senhor, da tua presença? Se eu for lá do outro lado, no meio das trevas, até as próprias trevas não me esconderão. Exato. Nós jamais estaremos, vamos dizer assim, fora do alcance dos olhos de Deus. Mas aí, se pensa que oculto o pecado é oculto de Deus, e Deus não vê, que as pessoas não estão vendo, e o terceiro ponto é que ele mesmo acredita que o pecado dele é oculto. Ele acha que todo mundo não vai saber. Jesus disse que aquilo que foi feito debaixo dos panos, vamos dizer assim, nada será encoberto, tudo será revelado em cima dos telhados, né? Ele disse que tudo será o quê? Levantado. Você vê como é que esse assunto ele nos traz muita luz? Para isso precisamos ter cuidado, olhar a nossa vida com verdade e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, porque de uma forma muito enganosa, muitas vezes nós estamos sendo assediados, estamos sendo puxados, estamos sendo levados para o engano, primeiro com relação a nós mesmos, porque essa é a ideia do auto-engano, a ideia de você achar que ninguém sabe, então está tudo bem. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, ninguém sabe, não. Você pode estar certo que Deus sabe, e pode estar certo que aquilo que está escondido vai ser revelado. Isso é sério. É como se você estivesse assistindo a sua própria vida no palco da mentira. Você sabe, mas você é um artista. O que é hipocrisia? Se não exatamente você se vestir daquilo que você não é. Hipócritas quer dizer máscara, vem do grego, que quer dizer exatamente o seguinte. Por isso a ideia de máscara é muito comum na ideia do teatro, do personagem. Você já viu que a máscara define o teatro, o ator, a ideia? Porque eles estão fazendo papéis, e muitas vezes nós estamos fazendo papéis, estamos mostrando aos outros que nós não somos verdade. Então, é importante que nós venhamos a olhar para nós mesmos e ver aonde a mentira está chegando a nós e pedir a Deus que tenha misericórdia, que se arrependam e que se voltem para a verdade, porque enquanto você escondê-la, você está debaixo de destruição. Enquanto eu me calei, diz o salmista, eu me vi consumindo os meus ossos, mas quando me arrependi, alcancei misericórdia. Amém? Então, que nós possamos alcançar misericórdia hoje em todo o processo de mentira com relação a nós mesmos. Com relação ao nosso próximo, é quando você
vai e cria a ideia da mentira e do engano. Nós estamos falando muito com relação àquele que está em nossa volta, aquele que nós devemos cuidar, aquele que nós devemos perdoar, aquele que nós devemos amar. E muitas vezes nós estamos indo contra ele de uma maneira falsa, de uma maneira enganosa, e mentindo contra ele. Quantas vezes nós somos levados no julgamento, já falamos a respeito disso, não julgueis uns aos outros, falamos a respeito de não julgar uns aos outros. Infelizmente, primeiro que o julgamento por si próprio, ele é condenável, mas o pior ainda no julgamento é quando o julgamento é falso. Se ele como verdadeiro já não é válido, mesmo que o seu irmão tenha feito algo, não cabe a você julgá-lo, cabe a você cuidar do seu irmão, cabe a você ir ao seu irmão, cabe a você orar com o seu irmão. Mas o pior é quando o julgamento é com base na mentira. Quantas pessoas já foram destruídas pela mentira que foi lançada? Pela mentira que foi lançada. O diabo pegou a mentira e pegou lá o João, pegou a Maria, e querendo destruí-lo, vai usar a vida de um ou de outro para destruí-lo, e ele faz isso. Nós falamos já da fake news aqui no começo. Fake news é isso, é pegar alguém e destruí-lo com informação. Com informação, é só injetar. Quanto mais informação enganosa, mais destruição. Nunca negue a verdade a si mesmo e aos outros. Tenha cuidado, marido, falando a você, esposa, falando também a você. Tenha cuidado. Não diga que você não foi naquele lugar se você foi naquele lugar. Não diga que você passou um tempo naquele programa quando você não estava naquele programa. Quantos casamentos, quantas famílias foram destruídas por causa exatamente de uma coisa que não era grande, não era tão grande, mas uma mentira que foi introduzida. Porque a mentira fere, concorda, irmãos? Concorda ou não? Quem gosta de ser enganado aqui? Quem gosta de ser enganado aqui? Eu não gosto de ser enganado. Ninguém gosta. Mas muitas vezes nós estamos pensando no outro e principalmente naquele que nós tanto amamos. Amamos. Ah, mas se eu chegar e disser que eu estava conversando com um amigo, vamos dizer, acabou o trabalho e eu fiquei 2 horas, e quando fui ver, já passaram 2 horas. Eu devia ter ido para casa. Foi uma besteira aqui. Aí eu chego em casa, minha esposa, você estava onde? Eu, em vez de dizer a verdade para ela, porque era verdade, ela ia ficar chateada comigo, talvez ficasse, mas seria verdade. Mas eu, para ela não ficar chateada comigo, sabe o que eu faço? Eu tive um problema no trabalho, acabei ficando mais 1h30 no trabalho. Não ficou no trabalho. Ele saiu na hora certa do trabalho, e ele encontrou 2 amigos, e ficaram conversando sobre futebol, e ficaram empolgados. Não fez nada de errado. Não fez nada de errado. Ele falando o que ele fez, não teria problema, ou teria alguma dificuldade. A esposa dizia, mas o que você tem que fazer na rua, com seus amigos, e eu aqui esperando, eu preocupada, você nem mandou uma mensagem para mim, nem aquele tipo de coisa. Eu estou dando o exemplo mais raso possível aqui. O diabo se apodera disso. Sabe o que acontece? A esposa fica 1h30 no trabalho e tal. Passa 2 semanas, 3 semanas, passa 1 mês, 2 meses, ela vai na casa do amigo dele de trabalho que tem um aniversário lá. Aí encontra um amigo dele que trabalha, lá do escritório dele, que trabalha direto com ele, grande amigão dele. Aí ela lembra. Vocês ficaram trabalhando naquela sexta-feira até mais tarde, né? Que é uma coisa comum. Sexta-feira até mais tarde, quando foi? Tal. Não, ficamos não. O diabo arma todo o programa. Ele induz ao engano, induz aquela pequena mentira, trabalha em cima dela, cria todo o ambiente e depois pega você.
fazendo aí sim um estrago, porque começa a se perder a confiança, porque aonde se pensa que a mentira se perde, a confiança. Então vamos ter cuidado, isso cabe também aos filhos e aos pais, tá certo? Dizer sempre a verdade. Tem horas que é difícil ser verdade, concordo comigo? É verdade isso que eu estou falando? Hã? Tem hora que é difícil dizer a verdade? Hein, Samuel? Tem hora que é complicado. Tem hora que é complicado. É como se você fosse falar a verdade e essa verdade ia provocar uma guerra. Hã? É importante que nós venhamos a vigiar e tomarmos severo cuidado com relação a isso. Vira e mexe, todos nós nos encontramos em situações altamente delicadas, um terreno muito perigoso. Exemplo, nos negócios, hein, Paulo? Falando contigo, ou falando com o Samuel também, o Marquinhos também, área de negócio, essa questão desse trânsito, é um terreno muito minado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um terreno muito minado pela mentira e pelo engano. Parece que em certos ambientes, se você não mentir, a coisa não vai à frente, não vai dar certo. Você tem que fazer uma mentirinha, uma arrumadinha, dar uma maquiagem. Hein, Paulo? É complicado, não é verdade? É complicado. A sensação que você tem quando você fala a verdade, mas o pessoal não te ouviu, Marquinhos, aqui. O Marquinhos está falando que a sensação que se tem, que quando se fala a verdade, as pessoas não conseguem entender, tem que iludir. Tem que iludir. Aí você é apanhado, né, ali na Polícia Federal, e a Polícia Federal para o seu carro, aí você vai inventar um monte de coisa que não é verdade. Enfim, e ele talvez vai também lançar um monte de coisa que não é verdade, vai ficar um mau jogo e você fica sem saber. Você vai falar a verdade? Essa é a questão. Então, fala a verdade. Eu me lembro lá nos Estados Unidos que a polícia tem uma prática muito interessante, e eu já fui apanhado. Eu quero saber quem não foi lá, porque de repente do nada ele aparece, fica rodando uma luz do carro atrás de você, ele está dizendo a você: encosta e para, encosta e para, você sabe disso. Aí eu paro, ele fica parado atrás de você alguns minutos lá no carro dele, daqui a pouco ele sai. Aí ele vem, olha para você e fala assim: o senhor sabe por que eu lhe parei? Ele dá a chance de você dizer a verdade. O senhor sabe por que eu parei? Aí você vai dizer para ele. Se você sabe ou se você não sabe, você pode não saber. Mas se você passou do limite da velocidade, você sabe, diga para ele. É bom. É bom, porque ele vai trabalhar com a tua verdade. Antes de ele dizer: você estava em alta velocidade, ele diz: por que você acha que eu parei você? Aí eu falei: eu acho que a placa ali era 40 milhas. Eu passei, acho que é 50, 60. E ele fala: Mr. Pinto, você sabe o nome, eu já viu o nome. Quando já vem falar comigo, sabe que sou eu. Aí ele fala: muito bem, então eu vou lhe dar aqui agora uma multa, o senhor vai na corte, se apresentar na corte. Se o senhor achar que o senhor está certo, o senhor pode falar com o juiz que o policial fez essa multa, está errado. E outra coisa, eu vou estar lá na corte esperando o senhor. Você vai na corte, você vai encarar o juiz, ainda vai ter um policial lá esperando do lado dele. E eu fui. O juiz passou um sabão em mim, eu baixei a cabeça, e ele disse: você toma cuidado, porque quando você passa da velocidade no local, é área escolar, ou é área perigosa,
e você pode criar o dano a você e aos outros. Aí te passa um sabão, te corrige, você sai de lá quietinho e vai embora. Trabalhar com a verdade é trabalhar em um processo que gera o quê? Gera uma vida positiva. Nós vivemos dentro de uma sociedade, não querendo fazer comparação, de mentira. Nós vivemos debaixo de uma cultura de mentira. Infelizmente, nós vivemos numa ideia de Brasil da lei de Gerson. Todo mundo quer se dar bem. Quando se entra dentro de uma proposta de relacionamento, quer se dar bem. Nós sempre estamos querendo fazer alguma coisa para tomar o quê? Vantagem. Verdade ou não, irmãos? Isso em todos os meios, em todos os lugares. E a igreja não está fora disso, não. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que o engano tem tomado conta de todos e em todos os lugares. E o engano é exatamente o tempo em que vai estar sinalizando, apontando para o maior de todos os eventos, de todo o tempo, de toda a história, que é a volta de Cristo. Nós precisamos nos voltar à verdade. Quem pode dizer um amém aqui? Amém. Precisamos nos voltar à verdade no conceito mais básico dos níveis de nosso relacionamento, como em todas as áreas aonde nós estivermos, mesmo que tenhamos que por isso pagar um preço. Eu sei que é difícil. Eu posso muitas vezes ver alguém e dentro de uma situação que eu até vejo a situação e diga, meu Deus, é muito difícil. Não vou entrar em detalhe, mas eu vejo que aquela situação está sendo uma situação de engodo, de engano, de mentira. É importante que nós viemos fazer uma reavaliação do nosso conceito de verdade, porque a verdade é a base, onde você vai poder construir toda a sua vida. Amém, querido? Você constrói a sua casa com que tipo de fundamento? Jesus, no final do Sermão da Montanha, e é importante que nós venhamos a considerar essa palavra, ele diz exatamente nos 2 últimos versículos, que encerram o Sermão da Montanha, que é uma síntese da verdade. Irmãos, se queremos praticar a verdade da palavra de Deus, inclusive a verdade da palavra de Deus tem sido hoje mudada em mentira. Ok, irmão? Sabe disso? Eu falei isso aqui na semana passada e volto a dizer, não nos cabe julgar quem está falando, mas julgar o que foi falado. Eu vou repetir isso aqui hoje. Eu não vou para a internet, eu não vou fazer uma live, eu não vou falar de ninguém, eu não vou dar um nome a ninguém, eu não vou dar o nome de quem falou, mas a questão é o que foi falado. E o que foi falado, foi falado. E o que foi falado está indo diretamente de encontro à palavra de Deus. Porque se está escrito que nem um tio, nem um pingo vai deixar de se cumprir, se está escrito que se acrescentar ou se tirar vai ser réu do fogo eterno, está se falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus não é a letra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. A palavra de Deus é verdade, ela não é a palavra livro, ela é a palavra de Deus, é Deus falando. Quando você lê a Bíblia, quando você abre a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você está ouvindo Deus falando com você. Isso aqui não é carta de qualquer um que pode ser mudada o contexto. Eu posso dizer, não, Deus não falou isso. Não, Deus falou isso. Eu não posso mudar o que Deus falou, mas tem gente que está mudando, e como tem mudado, infelizmente. Verdade? Toda a heresia e a apostasia vem exatamente da interpretação mentirosa e enganosa da própria palavra de Deus. Agora, com relação
a maneira como que nós estamos nos comportando diante dessa verdade, é importante que nós venhamos a estar tendo excessivo cuidado. Eu posso dizer com toda certeza que eu tenho falhado muitas vezes. Tenho. Tem hora que eu me pego dentro de uma situação que eu disse, meu Deus, eu errei. Eu admiti, ou falei, ou pensei, ou agi de uma maneira que não foi verdadeira. Isso me faz mal. E faz mal você também quando você pensa que você de uma maneira ou outra, você enganou alguém. Ou que você disse uma coisa que não foi verdade. Você que está aí também nos assistindo, se você sente, isso tem a ver exatamente com tudo aquilo que nós fazíamos de errado, e aí está a mentira. Porque infelizmente nós estamos aqui sujeitos, não à prática, mas ao acidente. Nós não vamos ficar livres dos acidentes. Ninguém está livre de acidente. Os acidentes na vida espiritual nós teremos. Eu não posso dizer que eu não vou pecar. Não posso, eu sou um pecador. Nós somos pecadores. Concordam, irmãos? Concordam? Sim. A questão não é eu olhar para mim e dizer eu sou um pecador e por isso eu tenho que pecar. Não. Eu tenho que pensar, eu sou um pecador que luta contra o pecado. Eu estou lutando contra o pecado. E a minha consciência, essa consciência que eu tenho, que ela me traz a verdade, me joga para a luz, me tira das trevas, essa consciência me traz o quê? Incomodação, tristeza. Isso me faz o quê? Confessar. E a confissão gera o quê? Perdão. E o perdão gera cura. E essa cura me traz de volta a alegria e o gozo do Espírito Santo. Davi pecou. Davi conscientemente, voluntariamente pecou. Pecou contra Deus, pecou contra os homens. E a consciência dele ficou martelando o tempo todo. Tanto é que quando você lê o Salmo 51, você vê a descrição de um homem com uma consciência atormentada pelo erro e pelo pecado cometido. Aí está a descrição de Davi. Mas eu vejo aí que muitas vezes a minha descrição, quando eu digo, Senhor, não apague de mim o teu espírito, não retire de mim a alegria da tua salvação. Porque quando nós aceitamos a proposta e admitimos, e estamos aceitando, e ela está tomando parte, é integrante da nossa vida, nós passamos a viver, se somos realmente filhos de Deus, e essa é a verdade, nós estaremos sofrendo por isso. A mentira, ela vem do pai da mentira. A mentira vem de quem? Vem diretamente do diabo. Ele é o arquiteto da mentira. Nele se acha toda a mentira. Pensa comigo o seguinte: se existe uma perfeição, vamos pensar aqui, perfeição na mentira, esse ser perfeito na mentira é o diabo. Nós estamos lidando nada mais, nada menos do que com aquele que é a mentira personificada. Se nós podemos olhar para Deus e ver Deus toda a verdade, toda a verdade, toda a verdade, toda a luz, toda a luz, toda a luz, nós olhamos para o diabo e vemos toda mentira e toda treva. Quando você se acha debaixo de qualquer engano, você está trazendo o quê? Luz ou escuridão para a sua vida? Está trazendo escuridão. E aquele que está andando na escuridão não sabe para onde vai, diz a palavra de Deus. Muitos estão no meio-dia, onde devia ter a maior claridade, diz a palavra de Deus, andando na escuridão. Sabe por quê? Estão andando no engano. O engano é, hoje, a maior ação do diabo. O diabo tem lançado um espírito de engano sobre toda a humanidade. Tudo que nós vamos observando, você vê
a mentira prevalecendo, a mentira prevalecendo, a mentira prevalecendo, a mentira prevalecendo. Nós estamos vivendo um mundo caótico, um mundo subjugado à mentira. A igreja de Cristo, aqueles que são realmente de Cristo, e saibam isso, irmãos, atentam para essa palavra, não darão ouvidos a esse espírito enganador. Espíritos enganadores, fala Paulo aos Tessalonicenses, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O diabo, ele se transforma em anjo de luz e ministro de justiça. É sério, é muito sério, e nós precisamos tratar esse assunto com tremenda seriedade. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Concorda? O que devemos fazer então? Devemos nos portar de uma maneira que, identificando qualquer mentira, nós viemos a encará-la como mentira e a encará-la como engano, e não nos permitir ser enviados, ser tratados, sermos usados por ela. Que Deus tenha misericórdia de nós. O tempo de hoje é o tempo de nos voltarmos a toda a verdade. A igreja precisa fechar os ouvidos, a igreja do Senhor Jesus, para toda mentira e todo engano, e se voltar para a verdade. É tempo de nós nos voltarmos para a verdade, a começar na verdade que nos liberta. É interessante isso, porque quando você pensa a verdade que liberta, você pensa de uma maneira muito abrangente, e é abrangente, Aí você pensa, a verdade é a palavra de Deus que nos liberta, e é verdade isso. Agora, existe a verdade, que é a verdade que vai de encontro à nossa mentira. O que eu quero dizer, cada um de nós tem um processo de mentira, de engano, que está tentando contra a nossa vida. Talvez aquilo que está tentando contra a minha vida é diferente do que está tentando contra a sua vida. Você tem áreas na sua vida onde o diabo está querendo prevalecer com engano, com mentira, na sua vida. E talvez a verdade que vai se manifestar para você vai encontrar a sua mentira, o seu engano, porque essa mentira que está levando você a se tornar um incrédulo, essa mentira na sua vida que está tentando você se tornar uma pessoa triste, uma pessoa doente. Quantas pessoas estão doentes e não são doentes? Hoje nós estamos vivendo muito mais diagnóstico de mentira do que de verdade. Pessoas que estão vivendo situações que elas não conseguem ter controle, não conseguem dizer o que elas têm. Nós temos diagnósticos aí que não podem ser dados pela medicina, porque as pessoas não sabem quem tem, mas tem. Isso é terrível. E é engano. Passa-se a acreditar mais na mentira do que a verdade. A mentira, ela exerce um poder tão grande e destrutivo que ela anula completamente a ação dessa verdade. Mas quando essa verdade plena vem, quando falamos de verdade, nós estamos falando de verdade, de poder, de força. Eu sempre costumo dizer isso, e é muito importante. Eu descobri isso um dia na minha vida. Isso. Quando eu via a guerra espiritual e uma ação forte de Deus e uma ação forte do diabo, uma ação forte do diabo e uma ação forte de Deus, e parecia que os dois estavam dentro de um ringue. Imagina você, e está Jesus do lado de cá, e está o diabo do lado de lá, e de repente, primeiro round, aí Jesus vai dando uma forte pancada no diabo, o diabo toma, mas o diabo levanta, aí daqui a pouco o diabo se levanta e dá um soco de Jesus. E para muita gente é assim que funciona a guerra espiritual. Tem hora que Jesus está nocauteando o diabo, e tem hora que o diabo está nocauteando Jesus. Isso não pode ser, isso não existe no mundo espiritual. O diabo já foi nocauteado, o diabo já foi destruído. Posso ouvir um amém aqui? O diabo já foi destruído, não tem essa de guerra, de pancada aqui, pancada ali, não. O poder de Deus é a verdade, irmãos. É a verdade que liberta, é a verdade que destrói todo o processo de mentira, é a verdade que traz cura, é a verdade que traz libertação.
É a verdade que nos encontra no processo de mentira e de engano da nossa vida. É a verdade que me liberta. É a verdade que liberta você. Por isso que Paulo diz, não mentais uns aos outros. Diz aqui, vamos para o nosso texto, por favor, lá em Colossenses 3, para a gente ler mais uma vez o nosso texto. Colossenses 3, 9 e 10, que é o nosso texto básico. Começa dizendo, Paulo, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com todos os seus feitos. O novo homem não vive na prática da mentira. O novo homem não aceita a mentira. Colossenses, capítulo 3, 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10. Não mentais aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, esse novo homem que se refaz para o quê? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós somos um novo homem, criado segundo a imagem daquele que nos criou. E esse Deus que nos criou, Ele é toda a verdade. Quando Deus estabelece um juízo, Ele estabelece esse juízo debaixo da sua verdade. Deus não trabalha, Deus, Ele é justo, e a justiça de Deus, ela age pela sua própria verdade. Toda a obra de Deus em Cristo, a morte de Deus, de Jesus na cruz, toda essa realidade que Deus manifesta, é manifesta pela sua justiça. Deus não faz nada senão através da sua verdade, e Ele cumpre a sua verdade. Por certo, essa verdade é a base da nossa vida. Se nós construímos a nossa vida sobre a rocha, que é a verdade, o prédio vai ficar de pé, irmão. A casa vai ficar de pé. Pode acontecer o que acontecer, vai bater o vento forte, a chuva pode vir um furacão, pode vir o que for. A sua casa não vai tombar, não vai cair. Mas se a casa for construída sobre areia, a areia é engano, a areia é mentira, a areia é fundamento de engano. Se nós queremos construir, e vamos construir, estamos construindo a nossa vida, e aí estamos tratando de casa espiritual, nossa base precisa ser a verdade. Aí você me diz, pastor, o que eu faço agora? Se eu já tenho me permitido muita coisa, se eu já tenho dado lugar à mentira na minha vida, se eu já tenho falado a mentira, se eu estou na prática da mentira, eu vou dizer para você, com urgência, meu irmão, minha amiga, meu irmão, volte-se para Deus, que é toda a verdade, que é toda a justiça. Mas não demora não, volte-se para Ele e se quebrante, e peça a Ele ter misericórdia, que venha o perdão de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Você vai conseguir, com certeza, reverter todo esse quadro no poder de Deus, no poder da verdade, porque a mentira, ela é totalmente destruída com um toque do poder da verdade de Deus, somente com o toque. E você vai poder ter a segurança de poder construir a sua casa, há tempo ainda. Samuel, você tem bastante construção, pelo menos pelo que eu sei. Quando o alicerce ele está mal feito ou ruim, a casa vai ficar segura? Não, vai tentar, parede, até que pode cair. Vai rachar, vai poder até cair. Se esse alicerce estiver ruim, há possibilidade de continuar construindo em cima dele, derruba uma parede, bota outra parede, não mexe no alicerce, vai continuar caindo? Vai continuar as consequências, né? Vai continuar. Então tem muita casa aí que o pessoal pega e a parede está rachada e tal, aí derruba a parede, faz outra, possivelmente vai rachar de novo. Vai rachar de novo. Davi, me dá um papinho d'água, por favor. Você sabe que é isso que muita gente tem feito? Está levantando parede, caindo parede, levantando parede, caindo parede, levantando parede.
a vida inteira querendo construir em cima de um alicerce ruim. Mas tem jeito, não tem? O que seria, o que teria que fazer? Obrigado. Davi está um garotão, né? Refazer a base. Tamanho do Davi. Hã? Refazer a base. Fazer ela direito. Samuel falou aqui, tem que então mexer onde? Já que não dá para ficar construindo parede, derrubando parede, mexendo alicerce. É isso? Vamos dizer que o antigo alicerce ruim era mentira. Tem que ser destruído. Amém. Amém. Tem que ser destruído. Pode ser isso? Pode ser feito? Vai custar bastante. Vai. Possivelmente vai custar bastante. Já pensou ter que derrubar quase uma casa inteira para reconstruir um alicerce? Vai reforçar, vai fazer por parte, mas Vai ter algum prejuízo, muito. mas depois vai ter um ganho. Melhor fazer isso que prejuízo. Vocês estão entendendo, é claro. Você vai doer muito. E você que está aí ligado com a gente aí, você que está aí sentadinho. É hora da gente repensar isso. Não dá para continuar nessa casa com o alicerce de mentira. Vai ruir, vai se refazer, vai destruir de novo. Agora, vamos pensar, se derrubar tudo tem a ver com muita coisa. Talvez está na hora de você pensar o que precisa derrubar, o que precisa ser desfeito, para que você possa poder realmente reconstruir. Diz Paulo aqui que o velho homem se despede, ele se tira aquilo que está velho, e ele se renova, ele reconstrói um novo homem. Então foi o seguinte: se a casa precisa ser toda quebrada, quebra tudo, meu irmão, quebra tudo, minha irmã, desfaz tudo, quebra esse alicerce de mentira, joga uma bomba nele. Joga uma bomba nele. Se quiser me ajuda, eu vou aí também. Sabe aquele triturador, assim, ó, a gente chama um monte de irmão, vai lá e arrebenta esse alicerce todo aí, te ajuda. E é verdade isso que eu estou falando, que muitas vezes nós estamos precisando de ajuda para destruir a mentira da nossa vida. Estou precisando de ajuda. Estou enganado. Eu estou enganado na prática do pecado, eu estou enganado naquilo que eu tenho falado para os outros, eu estou enganado na minha própria vida, eu estou vivendo uma mentira. Eu não posso continuar vivendo essa mentira, porque quando você mente, você faz a vontade do diabo, que é o pai da mentira. E é isso que está escrito, amado irmão, que aquele que mente, agora preste atenção, a Bíblia diz exatamente assim: aquele que mente é filho do... Porque ele mente desde o princípio. Aquele que mente é filho de quem? Do diabo. Aí você diz assim: ah, mas eu sou um filho de Deus. Não, você é um filho de Deus, mas você vive mentindo. E o filho de Deus vive mentindo? Vamos retomar a nossa vida, amém? Manda a mentira embora. Manda a mentira embora do seu coração, da sua vida, com relação àquilo que você tem achado que ninguém sabe, que é pecado público, que seja. Já falamos que não existe esse negócio de pecado público. É a maior mentira do pecado público. É mentira. Você está se enganando. Ou aquilo que você está falando dos outros, ou sobre os outros. Você está destruindo. Com a mesma boca você bendiz a Deus, você louva a Deus, a quem você não vê, e com essa mesma boca comigo você destrói aquele irmão que você vê, aquela pessoa que você vê. Não pode ser assim.
Não faça assim. Não mintais uns aos outros. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sua graça. E que nós possamos, guardando essa palavra que é verdade, que possamos permanecer. O amor, ele não folga com a injustiça, mas com a verdade. O amor não folga com a injustiça, mas com a verdade. E ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que Deus nos abençoe. Amém. Não mintais uns aos outros. Essa é a palavra de hoje. Que possa essa palavra ter sido luz para a sua vida. Que a verdade possa prevalecer em todo o nosso caminhar, em todos os nossos dias, em toda a nossa vida. Que a verdade possa prevalecer da igreja. Que sejamos uma igreja que persevere na verdade, que lute por ela, mesmo que tenhamos que sofrer por isso. Nós não vamos negar a nossa fé. Jesus diz que aquele que negar será negado, e aquele que me confessar será confessado. Que Deus abençoe, meus amados. Que Deus abençoe a todos que vão estar assistindo esse vídeo. Quando assistirem, que Deus nos traga a verdade, e que a verdade prevaleça. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar nessa hora aqui, vamos agradecer a Deus. E mais uma vez, eu peço aos irmãos que estejam orando pelo nosso querido pastor Fernando. O pastor Fernando está internado com Covid. E a esposa também está. E eu falei com ele. Comuniquei com ele ontem ainda. E nós temos. E Deus está com suas mãos no servo dele. E guardando a vida do servo dele. E pela graça do Senhor, o pastor Fernando vai poder voltar à sua casa, à sua família, abençoado. Eu convido aos irmãos que continuem orando por ele e pela família. Amém? Querido pastor Fernando, nosso pastor, essa igreja ama muito o pastor Fernando. Muito. A igreja de Coinonia tem sempre no coração dela um profundo carinho e agradecimento pela vida do pastor Fernando na nossa história. Uma bênção de Deus para nós. Que Deus possa, assim então, tocar na vida do seu servo lá e abençoá-lo, bem como a todos os outros que também estão passando por grandes lutas, grandes problemas, tempos difíceis, irmãos, tempos de muitas lutas, mas por certo sabemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Que Deus nos fortaleça. Vamos orar. Pai amado, bendito seja o teu nome. Senhor, muito obrigado pela bênção que nós temos de Deus plantado. E te agradecemos porque hoje podemos ouvir, às vezes, a respeito da mentira. Essa mentira que é destrutiva, essa mentira que procede do pai da mentira, essa mentira que tenta contra a nossa vida, tenta contra a nossa fé, tenta contra a nossa permanência no Senhor, tenta contra os nossos relacionamentos, tenta contra a nossa família. Ó Deus, tenta o tempo todo contra nós, há uma guerra constante. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus que a verdade do Senhor prevaleça em nossa vida, em cada vida, em cada um de nós, indivíduos, que cada um possa estar vencendo as suas mentiras, que assim também como igreja possamos estar dando ouvidos à verdade e fechando completamente os nossos ouvidos a todo processo de engano e de mentira que nos rodeia o tempo todo. Ó Deus amado, que a tua verdade seja o nosso fundamento e que nela possamos construir a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda aquele irmão, aquela irmã que está hoje vivendo, ó Deus, debaixo de acusação, debaixo de engano, porque se julgou, aceitou
acreditou na mentira, na prática dela, mas que o Senhor possa destruir todo esse processo de mentira e de engano em nossas vidas. É o que te pedimos, é o que nessa manhã nós queremos, Senhor, juntos te agradecer, porque a verdade nos liberta. E assim oramos em nome daquele que é a verdade absoluta, Jesus, teu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e até logo mais às 19h30 aqui no nosso culto de celebração ao Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Amém.